Evangelização de Icônio. Em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Mas os judeus que continuaram incrédulos incitaram e indispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Quanto a Paulo e Barnabé, demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meio das suas mãos. Dividiu-se, porém, a população da cidade. Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos. Então, formando-se uma conjuração de gentios e judeus, de acordo com os seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los, eles, sabendo, foram refugiar-se em Listra e Derbe, cidades da Licaônia e na região circunvizinha. Lá também anunciavam a boa nova. Cura de um aleijado. Um homem aleijado dos pés estava lá sentado, coxo desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te direito sobre teus pés. Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: deuses em forma humana desceram até nós. E começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era este quem tinha a palavra. Os sacerdotes de Zeus, fora dos muros, levaram às portas touros adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer um sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram os mantos e precipitaram-se em meio à multidão, clamando e repetindo: amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós. Mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo. Deixando todos estes ídolos vãos. Foi ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que aí se encontra. Ele permitiu nas gerações passadas que todas as gerações seguissem os próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo fazendo bem, do céu enviando-vos chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegria os vossos corações. Mesmo dizendo estas palavras, a custo conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse um sacrifício. Fim da missão. Entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo,
e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Tá, então, obviamente, aqui ele não morreu, né? Ele desmaiou, mas não morreu. Mas, reunidos em torno dele os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, com Barnabé, partiu para Derbe. Depois de terem evangelizado essa cidade e conseguido fazer bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Em cada igreja designaram anciãos, e depois de terem orado e jejuado, confiaram-nos ao Senhor em que tinham crido. Atravessando então a Psídia, chegaram a Panfília, após anunciarem a palavra em Perge. Desceram para Atália. De lá, navegaram para Antioquia, de onde haviam sido entregues à graça de Deus para a obra que haviam realizado. Ao chegarem, reuniram a igreja e puseram-se a referir tudo o que Deus fizera com eles, especialmente abrindo aos gentios a porta da fé. Permaneceram depois não pouco tempo com os discípulos. Atos capítulo 15. Controvérsia em Antioquia. Entretanto, haviam descido alguns da Judeia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos. Surgindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e alguns dos outros dos seus subiriam a Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, para tratar da questão. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, narrando a conversão dos gentios e causando grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera por meio deles. Controvérsia em Jerusalém. Então, alguns dos que tinham sido da seita dos fariseus, mas haviam abraçado a fé, intervieram. Diziam que era preciso circuncidar os gentios e prescrever-lhes que observassem a lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse: Irmãos, discursos de Pedro. Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias aprouve a Deus entre vós, que por minha boca ouvissem os gentios a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, o conhecedor dos corações, que é Deus, deu testemunho em favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo ao pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem mesmo nós podemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que nós cremos ser salvos, da mesma forma que eles.
Então toda a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, narrando quantos sinais e prodígios Deus operara entre os gentios por meio deles. Discurso de Tiago. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra, dizendo: Irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor-nos como Deus se dignou desde o início e escolher dentre os gentios um povo dedicado ao seu nome. Com isto, concordam as palavras dos profetas, segundo o que está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei a tenda arruinada de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e as reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor. Assim como todas as nações dedicadas ao meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde sempre. Eis porque pessoalmente julgo que não se devam molestar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas se lhe escreva que se abstenham do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que leem nas sinagogas todos os sábados. A Carta Apostólica. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia. Junto com Paulo e com Barnabé foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram: Os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tenho sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo até vós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo. Homens que expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz esta mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias: que vos abstenhais de carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem preservando-vos destas coisas. Passai bem. A delegação a Antioquia. Tendo-se despedido, os enviados desceram a Antioquia, onde reuniram a assembleia e entregaram a carta. Feita a sua leitura, alegraram-se pelo consolo que trazia. Entretanto, Judas e Silas, que também eram profetas, falando longamente, exortaram e fortaleceram os irmãos. Passando algum tempo, estes despediram-nos em paz, de volta aos que o tinham enviado. Paulo e Barnabé, porém, continuaram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa nova, a palavra do Senhor. As missões de Paulo. Paulo separa-se de Barnabé e escolhe Silas. Depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé:
Voltemos agora a visitar os irmãos por todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Mas Barnabé queria levar consigo também João, cognominado Marcos. Enquanto Paulo exigia que não se levasse aquele que os deixara desde a Panfilha e não os acompanhara no trabalho. A irritação tornou-se tal que eles se separaram um do outro. Barnabé, pois, tomando Marcos consigo, embarcou para Chipre. Quanto a Paulo, escolheu Silas e partiu, recomendado à graça de Deus pelos irmãos. Na Licaônia, Paulo escolhe Timóteo. Paulo atravessou a Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas.